Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, novamente, a gente está em mais um encontro aqui, trazendo um tema relacionado à rotina do RH, a rotina também não só do RH, como vocês vão ver daqui a pouquinho, mas a própria gestão das operações, a própria liderança também, que é a gestão de escalas. Então, a gente vai estar trazendo pontuações que vão ser muito relevantes para o dia a dia de vocês. Antes de estar iniciando aqui, vamos nos apresentar. Eu sou a Amanda. Sou analista de conteúdo, sou especialista em gestão de pessoas e vou estar fazendo a mediação aqui com vocês. E hoje o Samuel vai estar aqui comigo, que é o nosso especialista de treinamento, que ele vai vir justamente para trazer toda aquela parte técnica que é o que a gente mais precisa no dia a dia. Então, Samuel, por favor, se apresenta aqui para o pessoal. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Samuel Henrique, sou especialista de treinamento aqui da OHL, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês, né, essa nova solução que chegou para deixar o RH e a operação, né, cada vez mais ágil aí também, tá bom? Perfeito. Pessoal, só lembrando, tá? Dúvidas, questionamentos podem estar lançando aqui que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento, tá bom? Então, bora lá iniciar. O que é que a gente vai estar debatendo aqui, somente para fazer aquele nivelamento com todo mundo? A gente vai estar trazendo, obviamente, sobre os processos manuais que acabam gerando esse retrabalho, a gente vai estar fazendo todo esse passo a passo até chegar na solução, como é que a falta de clareza pode afetar os resultados do RH, mudanças de última hora, e como é que a gente consegue garantir visibilidade e principalmente agilidade, como é que a gente consegue realmente transformar esse RH, nosso RH operacional, em um RH ágil voltado para resultados e que facilita o dia a dia do colaborador e da gestão. E por fim, a gente vai estar trazendo o como, não só o porquê, não só a problemática, mas o como vocês conseguem desenvolver tudo isso, tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui com uma perguntinha que eu acho que é uma dor de cabeça, é um probleminha que todo mundo acaba desenvolvendo, né? Então, primeiro ponto, quantas horas hoje vocês acabam perdendo quando vocês vão tentar reorganizar os turnos das equipes? Eu queria realmente que vocês respondessem, e aqui a gente vai estar trazendo uma enquete justamente para estar fazendo esse mapeamento. Essa pergunta, eu sei que é uma pergunta que nem sempre a gente consegue ter uma noção, porque a gente normalmente, no dia a dia, na correria, acaba surgindo uma alteração de última hora, acaba surgindo uma alteração no meio de um trabalho. Então a gente sabe que nem sempre a gente consegue ter essa resposta ideal. Mas vão respondendo aqui a média, já estou vendo aqui que o pessoal está respondendo mais de 1 hora semanal, acima de 4 horas semanais. E a gente sabe que isso é uma problemática, que isso é um retrabalho que faz parte do nosso dia a dia, mas que é um retrabalho que a gente não pode considerar normal, a gente não pode normalizar isso daqui. E o Samuel vai estar trazendo isso para a gente, não é, Samuel? Então, vamos trazer um pouquinho mais de atenção, tá? Vou estar apresentando aqui alguns resultados. Eu acho que já deu tempo de todo mundo votar, não é? Então, vamos ver aqui como é que saiu o resultado. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aqui? Perfeito. Então, olha que interessante, pessoal. Algumas pessoas disseram que existe uma média de mais de 1 hora semanal somente para tentar reorganizar e organizar essas planilhas de turnos, como também algumas pessoas trouxeram que o resultado é acima de 4 horas semanais. Então, imagina, às vezes você perde um turno do seu dia, ou então 1 hora a cada dia da semana somente para você ter esse trabalho de organizar e reorganizar, sabendo que é uma atividade puramente operacional e que a gente pode otimizar. Então, já trazemos aqui a problemática. Para quem não conseguiu responder essa pergunta, sugiro que pense um pouquinho, leve essa pergunta para o seu dia a dia, aproveitando que hoje ainda é terça-feira, e vamos realmente refletir sobre esse problema. E aí, continuando no problema, pessoal, vamos trazer também uma reflexão. Quais dessas frases aqui acabam soando mais familiar para vocês? Essas frases, elas não surgiram ao acaso, foi realmente um mapeamento que a gente fez e a gente percebeu que elas são mais comuns e elas estão relacionadas a, primeiro ponto, o gestor ou o próprio RH não sabe o que está acontecendo na empresa, não sabe o que está acontecendo na gestão de escalas das equipes, eles não conseguem ter essa visão, esse mapeamento. O funcionário, ele não apareceu para trabalhar. A gente sabe que é super comum, mas é uma dor de cabeça, e uma dor de cabeça que envolve RH, envolve gestor, envolve a equipe que fica sobrecarregada. Então, é uma dor de cabeça compartilhada. E, por fim, os funcionários não foram notificados que precisavam vir trabalhar. A gente sabe que essa é uma frase aqui que é extremamente comum, mas é uma frase que ela vem carregada
com um peso muito significativo, porque quando o colaborador ele não está lá, não só o setor dele é afetado o setor de vendas, é afetado o setor financeiro, que a gente não consegue gerar resultado, e também a própria satisfação do cliente é afetada, porque se a gente tem aquela lacuna na equipe, o cliente final, ele sente essa dor também, ele vai perceber essa falta. Isso vai afetar a satisfação, fidelização, tudo isso que a gente sabe que não necessariamente está totalmente conectado com o RH, mas que a gente sabe que impacta e que deve ser uma preocupação também do setor de pessoas, do departamento pessoal. E agora é o momento do print, tá, pessoal? Para quem aqui já está fazendo anotações, eu sugiro realmente que vocês tirem um print. Essa pesquisa aqui foi um mapeamento que a gente fez durante o último evento que a gente participou, que foi o Cornell RH. E aí nós entrevistamos vários gestores de empresas, e aí nós percebemos que quando nós questionávamos sobre os principais desafios relacionados à gestão de escalas, algumas dores comuns, alguns desafios comuns acabavam surgindo. E aí, se vocês puderem perceber, o top 3 aqui estava relacionado a, primeiro, processos manuais e erros humanos. Segundo, a falta de visibilidade, o não conseguir enxergar totalmente o que estava acontecendo. E terceiro, a dificuldade em lidar com mudanças de última hora. Quando a gente para pensar nesses três pontos iniciais, a gente sabe que existem outros aqui, mas vamos dar um foco um pouquinho maior nesses três pontos que mais surgiram durante a pesquisa. Nós percebemos que tudo está relacionado ao como o processo de gestão de escalas é feito, ao como, quais ferramentas e quais pessoas estão envolvidas. Então, essa pesquisa a gente vai estar também compartilhando com vocês, a gente vai estar entregando também esse material ao final. Mas aí eu peço que vocês tenham atenção. Não é uma dor somente do seu setor, do seu RH, da sua gestão, da sua empresa. Mas são dores muito comuns e que a gente já vem percebendo e já vem desenvolvendo esse sinal de alerta. E é por isso justamente que a gente vai apresentar a solução ao final, tá, pessoal? E curioso, né, Amanda, que esse top 3, se a gente juntar, ele dá 3 quartos de toda a pesquisa, né? Então é muito comum, né, essas três dores, né? Os processos manuais, a falta de visibilidade e essa dificuldade, né, das mudanças ali de última hora, né? Então é realmente bem comum, né? 75%, né? Então é algo que acontece Exatamente. bastante mesmo. Exatamente. Para quem se identificou aqui, já pode mandar um eu me identifiquei aqui no chat, que você não está sozinho. Estamos todos aqui, ninguém solta a mão de ninguém, tá, pessoal? Então, vamos aqui realmente para o como a gente consegue trazer essa solução. Se a gente percebeu que existem todos esses desafios e existem todas essas problemáticas, o que é que poderia fazer, como é que a gente poderia fazer com que o RH tivesse toda essa visibilidade, toda essa agilidade e trouxesse realmente uma renovação, uma transformação para o processo de gestão de escalas. E é justamente isso aqui que o Samuel vai estar mostrando para a gente. Exatamente, né? Então a gente parte do planejamento, né? Então antes de tudo a gente tem que planejar, né? Então a partir das regras, né, impostas ali para o colaborador trabalhar, quantas horas, qualquer jornada semanal daquele colaborador, né? Com base nisso a gente tem que criar uma escala, né? E a gente tem diversas variações, né? 6 por 1, 5 por 2, 5 por 1, né? Enfim, então a gente tem que se manter o mais próximo dessas regras possíveis, né? Porque aqui a gente está falando de conformidade legal, mas tem a parte operacional por trás disso tudo. Né, que como vocês responderam na pesquisa, né, é um tempo, né, pelo menos 2, 3, às vezes 4 horas semanais ali para se criar essas escalas e não deixa de ser um trabalho manual, né? Então pode ter erros humanos ali no meio, né, que vai impactar a operação e esse impacto ele pode retornar de uma maneira financeiramente, né, ruim também, né? Então às vezes pode ter um turno que ele está sobrecarregado e aí isso vai fazer que um outro turno que às vezes precise de pessoas tenha menos pessoas, né? Que vai impactar na produtividade, né? Então, como a nossa gestão de escalas, ela vai ajudar exatamente tudo isso, né? Desde o planejamento para a operação e, consequentemente, como tem o retorno financeiro disso, né? Então, primeiro a gente fala da própria construção dessas escalas, né? Então, como que o nosso produto ele ajuda na construção, né? Dessas jornadas. Então, pode passar para o próximo, que a gente tem o exemplo prático ali, né?
Então, como eu consigo construir essas escalas, às vezes até para locais diferentes, né? Para áreas diferentes dentro do meu espaço de trabalho, né? Então, a gente tem o exemplo ali de uma pessoa que ela vai fazer duas funções no mesmo dia, né? Às vezes acontece, né? Às vezes tem uma loja ali que o pessoal ele vai ficar em um setor, né? No primeira parte do dia, depois ele vai para um outro setor na segunda parte, né? Então a nossa solução, ela disponibiliza essa, primeiro, visualização, né? Que é algo que a gente falou bastante ali, né? Quem está planejando quer ter uma boa visualização, né, do que está sendo executado ali também, né? E isso a gente vai mostrar, né, mais para frente que chega pro próprio colaborador também, né? Então, quem está construindo essas escalas, né, vai ter tudo isso na mão de forma muito mais rápida, muito mais ágil, né, como a gente comentou, deixando todos minuciosamente, né, todas as regras necessárias, né, então qual que é a jornada semanal daquele colaborador, aí eu já foi replicado para vários dias de uma vez, né, então economiza bastante tempo ali também, né? Então, essa construção de escala, né, a partir do nosso produto, ela é muito mais ágil, né? E a partir disso a gente também tem modelos, né? Então, muitas vezes, né, a semana, ela se repete, né? Às vezes só tem alguns pequenos ajustes ali, né? Que tem que ser realizados, né? De semana a semana, às vezes de mês a mês, né? Então, a nossa solução ela disponibiliza modelos, né? Justamente para ser replicado de semana a semana e aí fazer talvez pequenas trocas, né? Entre colaboradores ou uma escala que vai mudar, um horário, uma área diferente, né, uma função diferente que um colaborador vai fazer, né? Então esses modelos eles salvam muito tempo, né? Ao invés de abrir uma nova aba numa planilha, né, copiar uma e colar e aí fazendo mudanças e como eu falei, né, é um processo manual, humano, né? Às vezes pode ter algum erro, né? Então aqui a gente já mata esse processo também, né? Só repete o modelo e faz pequenas alterações ali também, né? E a gente tem esse código de cores, né, para cada área, então fica bem visual ali também de acompanhar, né? Então, só o início, né? Só o início dessa construção dessa jornada já fica muito mais efetivo ali também, né? E aí, como que Exatamente. isso se dá no dia a dia, né? A gente tem um caso prático, né, mano? Perfeito, mas antes até de avançar, Samuel, só um ponto para quem respondeu que no mínimo leva 1 hora semanal, somente com essas replicações aqui vocês perceberam, foram segundos. Então, o que você levava 1 hora, que poderia ser dividida em vários dias da semana, você vai levar somente 1 segundo e vai realmente focar naquilo que importa para a sua gestão, para a sua empresa. E lembrando, pessoal, essa daqui é uma solução que ela é voltada para o RH e também para a gestão. Vocês podem perceber aqui que tudo é compartilhado, não vai ser só uma responsabilidade do RH, não vai ser só uma responsabilidade da gestão. O gestor ele não vai precisar mais trazer aquele papelzinho todo com rascunho, com rasura, porque ele vai conseguir fazer e conseguir otimizar esse processo todo dentro do sistema. Então, olha quanta agilidade, olha quanto tempo você não vai conseguir economizar nisso. E aí um exemplo prático, né? Por exemplo, um supermercado, né? Imagina um gestor de supermercado que, além de criar todas as escalas de trabalho, né, para o pessoal, ainda tem a gestão para fazer, né? Gestão de pessoas que a gente sabe que não é fácil, né? Então imagina quantas horas, né, esse supervisor gasta ali ajustando, ajustando essas planilhas, né, toda semana, como vocês mesmos, né, responderam ali a enquete, né, de 1 a 3, 4 horas ali, né? Então, imagina quantas horas esse supervisor não gasta. Às vezes, como eu comentei no início, né, tem sobreposição de pessoas, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, no horário, e aí desfalques em outros horários, né? Principalmente horários de pico, né? Então, essa visibilidade é muito importante para você ter uma visão, né, realmente da carga de trabalho, né, da força de trabalho, né? Imagina também.
quanto de horas extras não planejadas, né? Se a gente faz um bom planejamento, a gente sabe quantos colaboradores a gente vai ter que ter por régua de horário, né? Então, às vezes, os colaboradores têm que cobrir outros horários, isso estoura muitas horas extras ali também. Essas trocas de turnos, né, que eu comentei, às vezes chega muita mensagem ali por WhatsApp, né, ou às vezes algum outro canal ali, né? Então não fica centralizado num local só, né? O supervisor tem que receber uma mensagem, abrir a planilha, trocar, fazer o que ele tem que fazer às vezes na operação, e isso pode acabar se perdendo, né? E de novo, né? Regras, CLT, né? Algo extremamente complicado, algo extremamente minucioso ali, né? Então, às vezes alguma coisa pode acabar se perdendo, né? O número de folgas que o colaborador tem que ter na semana, o número de horas que ele tem que trabalhar, ou às vezes de descanso entre uma jornada e outra, né? Então, a solução ela ajuda também justamente nisso, né? Imagina esse supervisor de mercado ali no dia a dia lidando com tudo isso, né? E aí, com a nossa solução, né, como a gente mostrou, né, essas escalas prontas em segundos, minutos, né, só criar, replicar, né, para semanas seguintes e aí fazendo essas pequenas mudanças com alertas ali o tempo todo, né, se tem alguma sobreposição de horário, às vezes, né, cria dois horários ali para o mesmo dia, ou às vezes tem alguma ausência, né, então a gente deixa ali disponível, né, bem um alerta ali para a pessoa que está criando. Essa visibilidade, né, a gente viu que é bem visual mesmo, né, bem organizado ali por cores, o horário, as pessoas, né, e a gente vai mostrar mais para frente também que isso chega para os colaboradores, né? Então não é só um planejamento para o supervisor, né? E ele tem que mandar, às vezes, por e-mail, por WhatsApp, para alguém, né? A gente vai mostrar que a nossa solução também disponibiliza essa visão pro próprio colaborador, né? Então facilita essa comunicação e deixar todo mundo alinhado, né? Para trabalhar ali no dia a dia. E um outro cenário que a gente encontra, né? Às vezes, né, de última hora, o colaborador ele não vai conseguir ir, né, trabalhar, né? Então, às vezes, uma ausência médica, né? Ou algum outro tipo de ausência ali também, né? Então, a nossa solução, né, ela tem essa conexão com ausências, né? Então, a partir das escalas também, vai ser possível, né, organizar essas ausências, né? Então ali foi solicitado pelo colaborador, né, uma ausência ali naquela quinta-feira, naquele dia 11, o supervisor ele já vai receber essa informação e a partir, né, dessa visualização bem clara ali, já aprovar aquela ausência, entender que aquela pessoa não vai vir naquele horário, né? Então ele vai ter que colocar provavelmente alguma outra pessoa, né, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, né? Então ele já tem essa visualização não só do que ele planeja, né? Mas às vezes do que acaba acontecendo, né? E esse supervisor ele tem que ser notificado e tem que resolver, né? E tem que planejar, né? A operação ali para continuar funcionando, né? Então, como manter essa comunicação tudo no mesmo lugar, né? Ausência, recebeu. Tenho que criar minha escala ainda, tenho que dar um jeito ali de organizar para a operação não parar, né? E pode passar para o próximo que a gente tem. Pode só voltar, acho que a gente tinha um exemplo antes. Foi? Isso. Foi sim. Né? Então, quando se cria, né, essas escalas, como eu comentei, né, a gente tem regras ali, né, a serem cumpridas. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba, né, montando ali o que é necessário para a operação, porém, né, o colaborador ele ainda tem uma quantidade de regras a serem cumpridas, né? O exemplo, acho que mais prático, mais claro disso, é a quantidade de horas semanais que o colaborador tem que trabalhar. Né? Então, nesse caso, aqui um colaborador ele tem que trabalhar 44 horas semanais, que é geralmente, né, a média ali, né? E aí o nosso sistema, né, a partir do momento que ultrapassa, né, esse período, né, tá ali mostrando as 49 horas, sendo que ele tem 44 já gera um alerta ali também para a pessoa que está planejando, né? Então, impede, né, que algo saia dos conformes ali, né? Se tem as regras, se o colaborador tem que trabalhar as 44 horas, né, já gera esse alerta. Opa, a gente não pode passar disso, né? É melhor a gente organizar de uma outra forma, melhor a gente planejar de uma outra forma,
para evitar algum problema, né? Às vezes até trabalhista ali, né? Em relação àquele colaborador, àquela escala também, né? Então, nosso sistema ajuda nesse sentido também, né? Evitar algumas situações a partir de alertas ali para o planejador também. E até um ponto interessante, pessoal, olhando para a prática mesmo do dia a dia, porque para quem recebe a escala dos gestores, nem sempre o gestor consegue fazer esse cálculo, porque ele não tem acesso a essas minúcias, a essas particularidades de cada colaborador. Então já não vai ter mais aquele vai e vem entre RH, gestor e alinhamento com o colaborador no meio disso tudo. Tudo é feito dentro do próprio sistema, é muito visual, muito prático e você consegue perceber o que é possível e também o que não é possível para ser realizado dentro dessa escala. Exatamente. Então, imagina num restaurante, né? Um monte de colaborador trabalhando sem descanso nenhum, né? Porque é restaurante, né? Não para, né? Então, como eu acabei de mostrar, né? Às vezes tem muita demanda, né? Claro que tem. E aí, em algum determinado momento, pode acabar passando, né? Do que o colaborador ele tem que trabalhar, né? Então, o impacto de novo, né, jurídico que isso pode ter, financeiro, né, de novo. Às vezes está faltando gente, alguém vai ter que fazer um extra, né, que vai ter que depois ser pago a mais também, né? Então imagina, né, justificar isso para uma gestão maior, né? Por uma questão de planejamento, a gente vai ter que pagar um pouco a mais, né? Então isso é extremamente importante, né? Regra CLT, né, como a gente já comentou diversas vezes aqui também, né? O colaborador tem uma quantidade de horas para trabalhar, uma quantidade de descansos que ele tem que ter na semana, né, ou no mês, né? Então, esse planejamento é extremamente necessário para cumprir essas regras também, né? Essa falta de previsibilidade, né? Então a gente cria escalas, às vezes, né, para semana, para o mês, justamente para ter visibilidade, previsibilidade, né, da carga horária dos colaboradores, né, da quantidade de demanda, né, que aquele local vai ter, né, principalmente um restaurante, né, como eu falei, não para. Então, a pessoa que está planejando, ela já sabe os horários de pico, né, os dias que tem mais movimento, né? Então essa previsibilidade ajuda, né, a criar uma escala que faça sentido, né? Para esse volume também, né? Essas trocas que às vezes acontecem, né? Então, de novo, né? O gestor recebe a informação, tem que ir lá fazer uma mudança de última hora, né? Então, se ele não tem visibilidade, né? Como que ele vai fazer isso, né? Ele vai ficar doido aí da cabeça, né? De ter que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, um local, né, que junta todas essas informações, né? E uma dificuldade em controlar, né, todas essas jornadas, né? Então, pode passar pro próximo, né? Então, a solução ela vai justamente ajudar em todos esses problemas, né? Então, como é essa visão semanal, né? A gente sabe que provavelmente o colaborador vai ter que folgar uma ou duas vezes, né? O gestor, né? A pessoa ali que está criando essas escalas, né? Já vai ter essa visão clara, né? De quantas horas o colaborador vai ter que trabalhar, quantos dias ele vai ter que descansar, essa previsibilidade, né? Como eu comentei vai reduzir essas horas extras, né? Porque se eu tenho uma visão clara de quantos colaboradores eu tenho, para os dias necessários, para os dias com mais movimento, com menos movimento, né? Então, adaptar a criação dessas escalas, né? Adaptar esse planejamento justamente para bater com a operação ali, né? Nesse caso, de um restaurante, né? Então, é o antes e o depois, né? Tudo no mesmo lugar, né? Então, é extremamente importante também. Pessoal, o Samuel vem trazendo aqui nesse ponto questões muito relacionadas à conformidade e é importante a gente trazer um lembrete, que para quem acompanhou as mudanças na legislação nesse primeiro semestre de 2025 foi bem movimentado, era coisa de aprova, não aprova, começa, não começa, mas para quem estava acompanhando, em 2026, a partir do final do primeiro semestre, início do segundo, a gente já vai ter uma mudança na questão dos trabalhos aos domingos e vai afetar muito o setor do varejo. E alguns outros setores também. E, consequentemente, isso vai também afetar a elaboração das escalas. Então, a gente pensa que 2026 ainda está distante. Mas, se a gente quer garantir que tudo vai funcionar da melhor forma e que a empresa não vai sofrer com passivos futuramente, a melhor solução é realmente começar a desenvolver essas mudanças a partir de agora. Então, a legislação está aí, a lei ela passou de 2025 para 2026, mas a hora de mudar é agora. E as mudanças vão acontecer, autuações vão acontecer, e
É a escolha da gestão, se quer receber ou não um passivo. É tudo questão de planejamento, né? Acho que o planejamento do planejamento começa agora também, né? Então a gente está pensando lá na frente, mas pensar que é uma mudança de cultura também, né? Então quando a gente adquire um novo sistema, novos processos, né? Então tem que começar muito antes, né? Justamente para dar esse tempo de todo mundo se atualizar, né? Né, se adaptar a essas mudanças, né? Então tem que começar muito antes, né? Então, muito bom esse ponto que a Amanda trouxe também. E aí, falando de colaboradores, né? Falando na questão ali de comunicação, né? Então, a gente tem, como eu falei, né? O antes e o depois, né? Então, depois de todo esse planejamento, né? Depois de toda essa construção ali das escalas, né? A gente tem que comunicar, né, os colaboradores, né? Então, um dos grandes problemas, né, que a gente também encontra, né, nesse planejamento é a falta de visibilidade dos colaboradores, né? Então, gestores, né? Às vezes tem até uma própria equipe de planejamento, né? Nas empresas também, não só tem que criar, né? Mas essa informação tem que chegar para os colaboradores. Às vezes tem alguma troca, né? De última hora, alguma reposição, né? Alguma mudança de escala devido a alguma demanda. E se essa informação não chega para o colaborador, né? De forma clara, às vezes ele não vai trabalhar, né? Ou às vezes ele vai trabalhar em um momento que ele não deveria, né? E aí vai gerar horas extras ou horas faltantes, né? Vai gerar algum descuido ali junto com o colaborador que pode levar a algum estresse, né, entre o gestor e o próprio colaborador e a empresa, né, consequentemente, né? Então aqui a gente pensou também, né, em como publicar, né, essa informação, né? Então, a partir do momento que o gestor, né, o responsável ali por criar essa escala, né, construiu todo ali o planejamento, ele publica, né, essas informações para o colaborador, né? E tem até ali, né, a informação de mandar pelo aplicativo, né, do celular e também por e-mail, né? Como às vezes pode ter algum colaborador, né, que utiliza e-mail também. E pode passar para o próximo, por favor. Essa informação vai chegar pro colaborador no aplicativo da Oi Tchau, exatamente com as mesmas informações, né? Então sai a escala semanal, né? O colaborador já recebe ali na hora, já abre, já entende, né, quais atribuições ele vai ter ali em tempo real, né? Sobe o pop-up ali, ele seleciona e já vai direto para a escala daquele colaborador daquela semana, né? Então muito mais fácil, né? Chegou ali no começo da semana ou no fim da semana, né? Já preparando ali para a próxima, o colaborador já sabe, né? O que ele vai ter que fazer, não vai ter que perguntar, né? Não vai ter que encher o supervisor de mensagens ali, né? E-mails que podem se perder, mensagens que podem se perder. Vai estar tudo no mesmo lugar, né? Com todas as informações, qual que é o horário, qual que é o dia, qual que é a função, qual que é a atribuição. Podem ter comentários ali também, com instruções às vezes mais específicas também, né? Então tudo isso chega em tempo real, né, de forma muito mais rápida ali, né? Então é o processo do início ao fim. Né? Então, toda a informação de regras, né, e construções ali que o gestor, né, ou pessoa ali da operação precisa ter, constrói, né, mantendo todas as regras, né, extremamente importantes, tem toda a visibilidade, previsibilidade, né, de acordo com o volume ali da operação, e aí no fim, essa informação precisa chegar para o colaborador, né? Então é tudo feito do mesmo lugar, enviado para o mesmo lugar, né? Então, de ponta a ponta, esse processo todo passa pelo produto de escalas da Oi Tchau também. Então, imagina, né, essa situação ali em uma loja, né? Uma loja ali no fim do ano, numa Black Friday, né? Que vai estar uma loucura, né? Então, imagina o tanto de pessoas que vão trabalhar, né? Uma escala muito mais cheia, né? Muito mais populada ali, né? Então, imagina se alguém falta, se alguém precisa trocar de turnos, né? Entre si, né? Então, imagina o quanto de mensagem se perde, o quanto de às vezes escalas, né, duplicadas ou horários que não fazem muito sentido ali para a operação. Às vezes tem muito colaborador que é temporário, né? Então você tem que gastar muitas horas ali sabendo se aquele colaborador vai vir ou não, né? Não é uma pessoa que você conhece ali há tanto tempo.
É como a gente falou, né? Às vezes tem que cobrir por essa falta de visibilidade, né? De previsibilidade. Então, de novo, gera horas extras, né? Falta essa visibilidade ali na hora de criar, né? E manter, né, essas escalas. E aí, como é muito cheio, né? Muita informação ali também pode acabar passando algo que leve a um passivo. Né, um passivo trabalhista ali por conta de colaborador, né? Então, trabalhou muito acima da carga horária, teve menos descansos que o necessário, né? Menos intervalos ali que o necessário, né? Então, garantir tudo isso, né, é extremamente necessário, não só para colocar a operação para rodar, né, da forma que ela tem que rodar, né, de acordo ali com o volume, mas para evitar alguma situação ruim também, né, principalmente em fins trabalhistas, né, que é extremamente complicado, né, extremamente sensível também, né? Pode passar para o próximo, né? Então, como a gente falou, né, é o processo de ponta a ponta, né? Então, as escalas, elas ficam organizadas em um único lugar, né? Então, a mesma informação que o gestor, né, a pessoa ali da operação, né, cria, é o que vai chegar para o colaborador em tempo real, né? Como a gente viu, através de notificações, né? Então, criou, publicou, ele recebeu a mesma informação na hora, né? Então, ali para os vendedores, né, que estão ali numa loucura, né? Então ninguém vai acabar trabalhando muito mais ou muito menos, né? Vai estar muito mais equilibrado ali, né? Porque a gente vai ter esse controle, né, do que é planejado, do que realmente a pessoa, né, trabalhou ali também, né? Então, como a gente viu, fica bem organizado, né? Fica bem visual ali, bem distribuído, né? Quem vai fazer o quê, né? Que áreas, né, cada um vai trabalhar, sempre se mantendo, né, dentro das conformidades, dentro das regras, avisos ali o tempo todo, né, se está trabalhando a mais, está trabalhando a menos, se tem, né, pessoas no mesmo horário ali, né, turnos no mesmo horário, né, essa sobreposição ali que pode acabar atrapalhando um pouco a operação e o planejamento também. Tá? Então, como a gente viu, né, de maneira geral, para o RH, né? O que que garante, né? Muita visibilidade, clareza, se mantendo dentro do compliance, né? Se mantendo dentro das regras, né? Então, para o RH que vai receber informação, né? No momento do planejamento, no momento do fechamento, né? Isso é extremamente importante, né? Que tá todo mundo sendo pago, né, perfeitamente, né? Ninguém sendo pago a mais, ninguém sendo pago a menos, né? Então, tudo dentro dos conformes ali, né? E qualquer dúvida vai ter lá a escala, né? Vai ter lá a informação do planejamento, né? Vai estar tudo certinho, tudo no mesmo lugar, né? E para a operação, como a gente viu, deixa muito mais ágil, né? Então, vocês que estão utilizando uma, duas, 3 horas, né, para criar essas escalas ali semanais, mensais, né, para esses colaboradores, como a gente viu, né, que é questão de minutos, né? Eu já tenho informação, né? É só replicar, fazer pequenas mudanças, ver se não tem nenhum alerta, ver se não tem nada muito fora da conformidade, né? Para essa informação chegar para o colaborador e, consequentemente, né, por RH de forma fácil e ágil ali também. Prontinho, perfeito, pessoal. Vamos agora para a sessão de dúvidas. O pessoal já foi me enviando aqui algumas questões e eu vou pedir ajuda ao Samuel para responder. Primeiro ponto. Eu preciso contratar o controle de ponto e depois o escalas? Não é necessário, né? São dois produtos separados, né? Então, um novo produto de escalas que está chegando, tá? Então, se o produto de escalas ele for fazer mais sentido nesse momento, não é necessário adquirir o ponto junto. Perfeito, então. Samuel, enviaram para a gente aqui também se é possível criar escalas diferentes para setores distintos na mesma loja. Sim, sim. Como a gente viu, né, tem aquele color code, né, a diferença entre as áreas ali a partir do momento que a gente cria, né? Então já é possível criar essas áreas que podem ser funções, às vezes subdivisões ali dentro do mesmo local, né, da mesma loja, do mesmo restaurante, né? Então dentro de um local só, né, já dá para fazer essas divisões. Tá? Uhum. Então, para equipes diferentes ou para funções diferentes, né? Como a gente viu, às vezes uma pessoa vai fazer duas funções no dia. Então, já é possível, mesmo que para um local só, fazer essa divisão.
Perfeito. Um outro ponto é que é uma pergunta se o sistema controla automaticamente se o colaborador ele está prestes a ultrapassar a jornada legal. Aquele ponto, eu acredito que a gente já trouxe, relacionado à hora extra também. Isso, exatamente. Né? Então a gente identifica qual que é a jornada semanal, né, do colaborador e para quem está planejando, né, se vai passar desse período, gera aquele alerta ali, né? A gente viu que fica em vermelhinho ali, né, do lado do nome do colaborador, né? Então fica bem fácil de visualizar, né, se está passando daquele limite semanal que foi imposto. Perfeito. A gente tem mais algumas aqui, tá, pessoal? Pronto, relacionado a isso também. O sistema avisa quando há intervalo entre a jornada ou descanso semanal sendo desrespeitado? A gente viu ali, né, que na hora de criar as escalas, né, a gente tem o limite semanal, né, então, logicamente, né, se falta algum descanso, a pessoa vai acabar trabalhando a mais, né, e se ela vai trabalhar a mais, vai ultrapassar o limite dela também, tá? Né, então, no momento da criação, né, da escala semanal, a gente tem que sempre se atentar ao limite semanal de horas que aquele colaborador pode trabalhar. Perfeito. E aí a gente tem, por fim, como é que a solução ajuda a ligar com as regras de trabalho aos domingos e feriados, que é justamente aquele ponto da legislação que a gente trouxe lá atrás, que está previsto para próximo ano. Boa. Então, no nosso produto da Oi Tchau, né, a gente monta toda a estrutura da empresa, né? Então, desde como ela é dividida ali nas filiais, nas subsidiárias, né, e etc. E nos feriados também, né? Então, a partir do momento da criação, né, vocês já vão definir quais são os dias de feriado, né, que cada local tem, e isso vai ser exibido nas escalas também. Né? Então, a partir do momento, né, que vocês forem criar essas escalas e tiver um feriado, essa informação vai estar ali também, né? Então, vai ficar bem fácil de identificar esses domingos, esses feriados, né? Sempre que essas escalas forem criadas, a informação vai estar lá também para ficar ali, né? Será que essa pessoa vai trabalhar no domingo? Será que essa pessoa vai trabalhar no feriado ou não, né? Então, vai estar tudo de forma visual, bem fácil ali para entender também. Tá, pessoal? A gente chegou aqui ao final do webinar. Só lembrando, todo esse material aqui, ele está sendo gravado e ele vai ser enviado para vocês posteriormente. Então, vocês vão estar podendo acessar todo o material com gráficos, com as telas que a gente já trouxe aqui também. E vão poder estar dando aquela relembrada, como também compartilhar com os colegas que não puderam estar aqui. Mas, novamente, pessoal, eu agradeço pela presença aqui de todo mundo, agradeço pela parceria aqui do Samuel e até o nosso próximo webinar. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos pela presença. Espero vê-los em breve. Ok, pessoal, tchau, tchau, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.